Amém. Queremos saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 26 de agosto, quinta-feira, estamos aqui diretamente no nosso lar para juntos louvarmos ao nome do nosso Deus e exaltarmos assim o seu nome. Quero convidar você para que você esteja conosco, assim, adorando a Deus e cultuando juntamente conosco assim, o nome do nosso Deus. Nosso desejo aqui é que Deus seja louvado, Deus seja glorificado, primeiramente nas nossas vidas e também na sua vida, no seu lar, na sua casa. Então queremos estender as bênçãos de Deus, assim, que Ele tem nos abençoado, assim, também, que Ele possa abençoar também a sua vida. Vamos orar ao Senhor nesse momento, iniciando assim, esse instante. Você fica à vontade para compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos, né? Pode ficar à vontade para assim compartilhar, se você julga isso está abençoando assim a sua vida. Irmã Tereza vai estar levando a Deus, assim, a palavra de oração. Grande Deus e eterno Pai, santo seja o teu nome, Deus, para todos sempre. Toda honra e toda glória, Deus, seja dada a ti. Pai, nesta noite, Deus, queremos agradecer, Deus, pelo privilégio, Deus, de podermos, Pai, te exaltar, Deus, de podermos, Deus, glorificar-nos do teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, Deus, pela tua misericórdia, Pai, estendida, Senhor, às nossas vidas. Abençoe, Deus, este momento, Deus, a tua palavra que será ministrada, cada louvor, Senhor, que venha chegar até teu trono, Deus, tomar o nosso lado, Pai. Abençoe, Deus, as vidas, ó Pai, que porventura estarão ouvindo, Deus, a tua palavra, meu Deus, que ela possa vir como bálsamo, meu Deus, que ela possa vir como remédio, Deus, trazendo a cura, meu Deus, da alma, Deus, do corpo, meu Deus. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Rosé, está aqui, Pastor Rosé. Aqui para frente, irmão, louvar o Senhor. Amém. Seu Pai, pode começar com esta paz, que é bonito. Esta paz. Vem aqui ainda para essa paz. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Esse gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio com vista. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio com vista.
tua palavra e o teu nome, ó Deus, e confessar tu és Senhor. Teu trono é firmado em majestade. Tu conheces o meu coração, Senhor. Teus olhos são fixos no meu caminhar. Só existo para tributar louvor e te adorar, somente te adorar. Eu quero ver teu coração, muita alegria, oh minha adoração, formosura contemplar. Lá meu joelho cantar hosana. Tu conheces o meu coração, Senhor. Teus olhos são fixos no meu caminhar. Só existo para tributar louvor e te adorar, somente te adorar. Não é que chora que a vitória vem, né? Chora que a vitória vem. Você chama, você Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E
és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. 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 Hoje a gente vai fazer uma reflexão. Livro de João, 1 João. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Só fica o texto bem completinho. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 3. A gente vai ler até o 17. Primeira epístola de João, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo de número 17. E o nosso tema da nossa reflexão hoje é sobre... Qual é o tema dele hoje? Viver com Jesus ou não? Viver com Jesus ou não? Qual a diferença? Qual a diferença? Qual a diferença de viver com Jesus ou viver sem Jesus? Existe alguma diferença entre viver com Jesus e viver com Jesus? Qual a diferença exatamente de Jesus na vida de uma pessoa? Qual a diferença de Jesus na vida de uma pessoa? 1 João 2, a partir do versículo 3. Versículo 3 ao versículo número 17. Vai ler, José? Quer ler aí? Quer ler aqui? Não consigo ler. A vista está ruim. Tereza vai fazer essa leitura. 1 João 2. A partir do 3, a partir do versículo número 3. Nisto sabemos, em Cristo separados por mim. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele. Vocês? Até o 17. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivemos. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome lhes são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já convencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas de mim. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém.
Poder levar uma palavra de oração, né? Grandioso Deus, eterno Pai, te damos graças por mais um dia na tua presença, ó Deus. Te agradecemos pelo privilégio de podermos desfrutar da tua palavra, Pai. Podermos aprender mais de ti, ó Deus, através da tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos capacita. Ó Deus, obrigado, ó Deus, porque essa palavra tem sido viva e eficaz em nossas vidas, ó Deus. Que ela possa cada dia penetrar em nossos corações, ó Pai, e nos ensinar, ó Deus, a caminhar contigo, a andar na tua presença e a cada dia fazer a diferença no meio do teu povo. Vem ser conosco, vem ser com os teus filhos espalhados por todo o mundo, Pai. Fortalece os que estão fracos, ó Deus, levanta os que estão caídos, traz de volta os que estão afastados, ó Deus, manifesta o teu poder no meio dos homens, para que todos saibam que só o Senhor é Deus e que não há nenhum outro além de ti. Se conosco, nos abençoa essa noite, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aí, Rosê, qual a diferença entre viver com Jesus e viver sem Jesus? Qual a diferença? Na verdade, a diferença é bem óbvia, né? Porque andar, eu costumo dizer que andar sem Jesus é como estar à deriva. Como uma folha seca que muitas vezes é lançada ao vento e ela não tem direção. E ela vai na direção do vento, e para onde ele soprar, assim ela vai. E quando nós aprendemos a caminhar com Cristo, né, faz toda a diferença em nossas vidas, porque a gente tem um foco, né? A gente tem um alvo, nós sabemos, né, e que Ele nos dá a direção certa, que Ele é o caminho certo que vai nos levar onde realmente queremos chegar, né? Então, um dos pontos principais que você já tocou aqui é que uma das diferenças entre viver com Jesus e viver sem Jesus é exatamente ter direção na vida. Ter direção. Saber de onde foi que veio e para onde é que vai. Né? Ter princípio, né? E ter exatamente um futuro. Não dizer ter um fim, não, ter um futuro. É verdade. E na realidade, a pessoa em que não conhece a Deus, a pessoa que não anda com Deus, né? Ela não sabe nem de onde foi que ela veio. Muito menos para onde vai. Não tem, na realidade, falta sentido, né, da sua própria existência. Por que é que ela existe? Por que é que ela está no mundo? Né? Qual o sentido da sua existência? Né? Então é totalmente sem rumo e sem direção. Sem rumo, né? Sem rumo e sem direção. Sem dúvida nenhuma. Né? Então esse é um dos fatores muito importantes exatamente de uma pessoa em que anda, vive com Jesus, uma pessoa que vive, né, longe de Jesus. Com certeza. Pode continuar, Vera. Basicamente isso. Esse ponto justamente retrata a diferença entre o que crê e o que não crê, né? Entre o que serve e o que não serve, entre o que realmente está disposto a viver essa caminhada com Cristo, né? Porque é uma vivência diária, né? Não é apenas um momento, né? Hoje eu estou caminhando com Cristo, amanhã, né? Não, é algo diário, é um cotidiano, né? Onde todos os dias a gente aprende um pouco mais, a gente amadurece um pouco mais, né? E a cada dia, apesar de todos os desafios que a gente enfrenta, né? Todas as dificuldades, né? Todos os espinhos que a gente tem que passar por cima, mas a gente tem segurança, a gente permanece de pé, porque a gente sabe que existe alguém que cuida de nós, né? Existe alguém que nos guarda, que nos livra, que nos direciona, né? Justamente a chegar onde nós queremos chegar. Você já tocou no outro assunto muito importante, né? Outro assunto muito importante que é com relação ao cuidado, né? Ao cuidado. Um dos pontos talvez que eu posso dizer cruciais, exatamente do grande diferencial daquele que serve a Deus, daquele que anda com Jesus, aquele que serve a Jesus, aquele que anda distante de Jesus, é exatamente algo chamado filiação. É você chamar Deus de Pai. Esse é um grande privilégio do Evangelho.
Isso é o grande foco, é o grande diferencial, na realidade, daquele que anda com Jesus e aquele que não anda com Jesus. É exatamente aquele que diz lá em João, né? Que Deus nos deu o poder de ser feitos filhos de Deus. Até então, todas as pessoas são criação de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Mas se tornar filho de Deus, isso é um privilégio muito grande, é algo fora do comum, é algo fora da nossa própria compreensão, entender tão grande amor é esse de nós, pobre pecador, de nós não termos nada de interessante, de nós não termos nada para dar, e Deus assim nos amar, e ainda nos registrar como seu filho. É algo que, né, dá para você realmente meditar e entender que é algo muito grandioso, né? Que você sendo quem nós sendo quem somos, né? Sabemos exatamente quem somos e ainda assim saber que existe alguém que nos ama a ponto de querer estar conosco, querer ter a gente do lado dele, né? E fazer de nós filhos, né? Para que possamos aprender com ele, viver com ele. É muito grandioso, é algo, eu diria até inexplicável, né? Humanamente falando. Hein, irmã Tereza? Qual o diferencial? Né? Qual o diferencial, né, da pessoa? Qual a diferença que você vê primordial, importante, entre uma pessoa em que serve a Deus, em que anda com Jesus, e uma pessoa que não anda com Jesus? Antes de eu responder isso aí, quero só dizer que ontem, dia 25 de agosto, eu fiz 29 anos de fé. Bravo! Quer dizer, que eu aceitei a Cristo, eu ainda era de 12 anos de idade. Coisa linda, bem menino. Né? E quando eu reparo o que Pedro fala, né? Quando Jesus pergunta, por Pedro, que ele diz, né? Você que também quer seguir, né? Seguir para onde? Não, você quer me abandonar? E Pedro disse, onde iremos nós? Porque só que tem uma palavra de Deus. Então eu aceitei a Cristo muito pequeno, né? E louvo ao Senhor por isso. Né? E eu fico imaginando, né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu estou tão fraca, eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu vou abandonar. Eu não consigo compreender, porque Cristo é a solução, né? Cristo é tudo em nossas vidas, né? Então, se você abandonar a Deus, você está ferrado. Então, porque só o Senhor nos tem, né? Só Ele nos dá a palavra de vida eterna. Né? Então, essa é a grande diferença, né? Do que serve a Deus e do que não serve. Né? Nós temos Deus como nosso Pai. Temos Deus como nosso Pai. E a gente é livre de tribulações? De forma nenhuma. Você é livre de tentar? De jeito nenhum. Você é livre de passar problemas? Também não. Mas nós sabemos que nós estamos servindo, né? O Deus que a gente serve, o Deus que, nosso Pai, né? Como foi falado no começo, que o Senhor é o nosso Pai, Ele é que supre, né, as nossas necessidades. Então não tem sentido a vida sem Cristo, né? Como diz o texto, né? A nossa lição de hoje, né? O estudo. É muito grande, né? Viver com Jesus ou não, qual a diferença? Então, essa é a verdadeira diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Você saber para onde você está indo. Você não está livre de passar por dificuldades, não. A Bíblia diz o quê? Quando Jesus fala que no mundo a gente vai ter tribulação. Mas a gente vai ter fé. Bom ânimo. Ele venceu o mundo. Então, essa é a nossa confiança, né? Essa é a nossa esperança. Saber que, por mais que a gente passe, né, por momentos difíceis nesta terra, né, a gente tem a certeza, né, daquilo que nós temos, daquela decisão que a gente fez, e que o Senhor Ele é poderoso, né, para nos guardar. Né, e a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, esse é salvo. Então, 29 anos não vale nada. Né, 30 anos de fé, 40 anos de fé, mas a palavra do Senhor diz que aquele que permanecia até o fim. Então, essa é a nossa esperança, né, quando o Senhor voltar, estar em pé, né? E aí a gente vai saber qual é a diferença, né? Aquele que serve e aquele que não serve. Louvado seja Deus. Interessante que
às vezes a gente se encontra com pessoas e sempre às vezes as pessoas elas confundem muito com relação a pessoa que tem uma experiência na igreja e tem uma experiência com Deus. Às vezes a pessoa confunde a pessoa que tem uma experiência religiosa com uma caminhada com Jesus. E às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ter muitas experiências em igrejas e nunca ter tido uma experiência com Jesus. E nunca ter conhecido a Jesus. Você pode ter passado 1 ano, 5 anos, 10 anos, 29 anos dentro da igreja e sem ter uma experiência com Jesus. Interessante, né? O que me chama a atenção a respeito a isso, a questão em que é onde Jó, ele fala, né? De Jó, ele diz que antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de caminhar contigo. E quando nós paramos para ver quem era Jó, Jó era um homem de uma grande fé e de obras. Né? E que orava pela sua família, que juntava a sua família, fazia que sacrifício, intercedia a Deus pela sua família. Fazia culto, fazia oração, era um homem de oração. Então, e ainda assim, ele chega ao ponto de dizer que conhecia Deus apenas de ouvir falar. Quer dizer que o grau de intimidade que havia entre ele e Deus, até então, ainda era muito pequeno. E que só a partir da experiência pessoal em que ele teve com Deus, esse grau aumentou a ponto de ele entender que agora ele conhecia Cristo, não apenas de ouvir falar, mas agora de caminhar com ele, né? Porque ele cresceu, né? Ele com certeza amadureceu e aprendeu muitas coisas com a experiência, né? A qual todos conhecem muito bem, né? De que Jó passou por uma grande provação, mas venceu. Por quê? Porque perseverou até o fim. No texto, versículo 6, ele diz uma palavra muito interessante. Ele diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Às vezes as pessoas, lamentavelmente, existem hoje muitas pessoas em que foram magoadas, foram decepcionadas com a religião, fizeram parte de algum grupo religioso e talvez o que ela viu, o que ela presenciou, o que aconteceu, a vivência dela, a experiência dela ali, não foi das melhores. E, de certa forma, se decepcionou com aquele grupo, decepcionou-se por tudo. E, às vezes, você escuta de pessoas dizendo: não, para viver desse jeito aí, é melhor viver do jeito que eu estou vivendo. É melhor continuar vivendo a vida que eu estou vivendo. Lamentavelmente, essa é uma realidade da religião. Essa é a realidade da religião. Eu digo isso da religião em geral, porque isso atinge todos os grupos religiosos, não é apenas um específico, mas de todos os grupos religiosos. E lamentavelmente existe muita gente também, eu poderia dizer sem vergonha, né? Na realidade, eu acho que a palavra sem vergonha, eu acho que ela define bem. Pessoas em que, sabe, às vezes coloca até o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, cita até o texto bíblico, não me envergonho do Evangelho. Mas na verdade o Evangelho se envergonha da pessoa, da postura dela. Porque o que está dizendo na palavra que está muito clara aqui, né? Aquele que diz, lá no versículo 4 ele diz: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. É mentiroso. E nele não está a verdade. Por quê? Porque o Evangelho, o amor de Deus, quando nós nos encontramos com Jesus, estou falando com Jesus, eu não estou falando, né, eu aceitei a doutrina dessa igreja, eu aceitei fazer parte desse grupo, eu aceitei, sabe assim, eu aceitei essa ideologia, esse pensamento, eu aceitei esse negócio aqui. Não estou falando disso, não. Estou falando de uma pessoa em que abre o seu coração para Jesus e passa a caminhar com Jesus. E recebe o amor de Deus em sua vida, e vive e ama a Deus. Então essa pessoa, ela vive exatamente vive algo diferente. A casa onde Jesus entra, essa casa é transformada, essa casa é mudada, acontece exatamente um reviravolta, onde Jesus, ele realiza exatamente a sua obra, há uma mudança. Então,
O lamentável hoje é exatamente porque existem tantas pessoas que, eu sou crente. Às vezes ser crente hoje, até na nossa sociedade, parece até uma modinha, né? Tá legal, todo mundo. O grupinho, tá um grupinho ali de jovens, um grupinho ali legal, o pessoal ali e tal, e o pessoal bom, e um churrasco, e um passeio, e não sei o que, gente legal. Que na verdade não tem nada de errado nessas coisas. Jamais eu quero dizer então, que tem alguma coisa errada nisso. Não, e até de certa forma faz parte, sabe assim, digamos, da vida abundante de Deus, né? Porque assim, as pessoas às vezes confundem muitas coisas, né? O fato de Deus, assim, de Deus lhe abençoar, de Deus fazer qualquer coisa maravilhosa na sua vida, de Deus fazer uma cura, até numa enfermidade que você tenha, aí pronto, aí parece que o seu sentido, na realidade, fica apenas em cima daquilo, da enfermidade, da cura, daquele negócio ali, ou prosperidade, ou harmonia, ou paz, ou não sei o quê. Mas isso são apenas pormenores, isso aí é exatamente, digamos, os acertos das coisas, sabe? Isso aí não é o foco da coisa. Isso apenas faz parte da caminhada. Se Deus nos traz paz em nosso coração, a paz de Deus é só algo que faz parte do processo. Não é o nosso alvo a paz de Deus. Porque o que importa na realidade é Deus. É Deus estar presente. Porque quando Deus está presente, todas essas coisas, elas são os frutos, né? Fazem parte do pacote. Transbordar, né? É o transbordar de Deus, né? Isso é maravilhoso. Só que as pessoas aí ficam olhando só o transbordar, né? No lugar de ver exatamente a fonte, né? Ele quer só beber das migalhas, ele quer só, sabe, e ele esquece exatamente o que é de essencial. É a pessoa que quer a bênção, mas não quer o abençoador. Ele quer receber, né? Aquele que quer estar recebendo o benefício, né? Mas ele não quer ter exatamente a fonte de todo o benefício. E é Deus, na verdade, quem realiza todas as coisas. É Deus que faz todas as coisas. Então, porque muitas vezes nós vivemos nesse meio, né, em que as pessoas começam a olhar exatamente para outras pessoas e ao olhar para as outras pessoas, elas não veem exatamente aquilo que elas queriam ver. Aí começa a decepcionar. Para ser igual a esse daí, para ser desse jeito, para ser assim, para ser assado, então eu prefiro viver do jeito que eu estou vivendo, né? Se é para viver desse jeito aí, por isso que é essa grande pergunta. Mas qual é o diferencial, na realidade? Né? Qual é o diferencial daquele que vive e anda com Jesus para aquele que não vive com Jesus? Uns dias atrás, nós estivemos refletindo aquela questão do salmista, né? Como ele começou a olhar exatamente para as pessoas, para o ímpio, e ele ficou com inveja do ímpio. O ímpio prosperando e ele igual rabo de burro, né? Só para baixo, né? E o cara lá que não servia a Deus, que estava lá, que tinha uma boca suja, vivia de qualquer jeito, de qualquer maneira, ficava bem da vida, desfrutando de saúde, e o coitado lá com a pereba, lá coçando lá, né? Então ele começou a questionar, veio aquele ali, disse, rapaz, esse negócio não está compensando não, será que está compensando mesmo servir a Deus, né? Desse jeito, dessa maneira? Então assim, quando a gente compreende Deus, quando você entende Deus, né, quando a sua vida está na mão de Deus, aí você começa a entender exatamente todo o processo. O foco de Deus não está aqui nessa terra. O foco de Deus para nós está na eternidade. Aqui nós estamos passando apenas uma neblina, né? Passando aqui, né, um tempo, né? Passando uma chuva, né? Nós estamos aqui exatamente passando pelo fogo, na realidade. Nós estamos sendo apurados, né? Nós estamos sendo apurados. E o processo do trabalhar de Deus na nossa vida, ele é muito relativo, de cada pessoa, porque cada ser é um indivíduo, né? Cada ser, né? Temos, somos algo ímpar, né? Não tem ninguém aqui igual a ninguém. Então, assim, o processo de Deus, a maneira de Deus trabalhar em cada vida é diferente. Temos dons diferentes, temos habilidades diferentes, né? Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Então, Deus tem exatamente o tratamento personalizado
para cada um. Essa é a palavra Específico, né, para cada um. Então existem coisas em nós que precisam ser trabalhadas. E se nós somos repreendidos, disciplinados por Deus, é para nós dar glória a Deus. É o que Jó faz. Né? Jó, sem entender nada daquela situação que ele está vivendo, não entende nada daquilo que está acontecendo. E muitas vezes na nossa vida nós passamos por situações dessa maneira. Sabe, a situação está lá diante de nós. Sabe, o negócio nós não estamos entendendo nada, não estamos compreendendo nada, não estamos vendo nenhuma luz no fim do túnel. E isso é viver por fé. Viver por fé. Viver por fé não é, na realidade, dizer assim, não, viver por fé é dar um pulo na escuridão, é não. Viver por fé é dar um pulo em Deus, e Deus é luz. Você não pode entender exatamente a situação, você não pode compreender a situação, mas você sabe, se a sua vida está na mão de Deus, você vai estar seguro. Você não está vendo o chão não, mas pode pular nos braços do Pai, que Ele vai estar lá para te pegar. É forte, é forte. Você vai lá, Ele está lá para te pegar. Sabe, não tenho preocupação, não estou aqui arrancando os cabelos da cabeça, não estou aqui desesperado, não estou aqui murmurando, reclamando. Não! Você vê, Paulo está lá, apanhou em praça pública, está lá jogado na prisão, está lá humilhado, está lá, né, eu tenho certeza, fome, sede, está lá em condições subhumanas. Tinha tudo para estar chorando. Não, está desesperado, murmurando, se queixando. Deus, como é que pode? Estou aqui fazendo a tua obra. Olha o que eu recebo. O estado do teu servo, hein? Olha o que eu recebo em troca. Né? Cadê a minha prosperidade? Cadê a meu, cadê a família perfeita? Cadê as bênçãos, né? Cadê as bênçãos do céu? Não, só que, irmão, e eu acredito o seguinte, Paulo estava entendendo toda aquela situação. Eu acredito que não. No momento ali que ele está lá, ele não está vendo nada. Porque não tem condição de ter. A primeira Bíblia diz que Deus não trouxe nenhuma visão a ele, uma revelação do que ia acontecer, não. Né? Deus apenas apontou, você vai para ali, e ele foi. Né? Ele foi em obediência. Porque se você ler o texto, na verdade ele queria ir para outro canto. Eu acho que, se eu não me engano, era para Macedônia que ele queria ir. E o Espírito de Deus não deixou. Apontou que ele tinha que ir para ali. Né? E é outro ponto muito interessante, por quê? Porque ele deixou. Ele disse, rapaz, se eu tivesse ido lá para onde eu tinha que ir, ele podia até dizer isso, né? Rapaz, se eu tivesse ido para Macedônia, olha, não tinha acontecido, mas Deus manda eu vir para um negócio desse. Né? Mandou ele vir para o cheiro do queijo. Né? Então, assim, né, você não entende a situação, você não compreende a situação. Mas você adora, né? Você adora a Deus. Você adora a Deus porque você sabe que Deus está no controle do negócio. Sabe que ele é o foco. Ele é o foco, é o que Jó ele faz. A mulher chega, amaldiçoa teu Deus e morre e tal, né? Ele deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Jó estava entendendo o negócio ali? Não, mas estava confiando, né? Pois ele sabia exatamente aonde a sua vida estava. É verdade. Onde ele estava, com quem ele estava. Que esse é o grande diferencial. Você vai ver na vida de José também o mesmo procedimento. Mesmo procedimento. Você vê várias vezes nas escrituras dizendo o seguinte: José, as coisas, até um certo momento, só estava dando errado. Na hora que o negócio ia dar certo toda a vida, parece que tinha uma. Alguém dava uma rasteira. Não, tinha ali um caé, um negócio lá, porque parece assim, na hora que as coisas. Na hora que as coisas iam melhorar para José, né? Vinha um de manter. Uma armadilha. Uma armadilha, o negócio ele voltava para estaca zero. Voltava para o zero de novo. Quando ele ia, o negócio voltava para o zero de novo. Né? Aí disse, rapaz, como é que faz um negócio desse? Né? Só que aí, interessante que a Bíblia diz o seguinte, e repete várias vezes essa palavra: Deus era com José. Deus era com José. E esse é exatamente a grande diferencial. O grande diferencial de estar com Deus e o grande diferencial de não estar com Deus. É impressionante. Porque Deus está com ele. Não é que, porque Deus vai estar comigo, então tudo vai dar certo para mim. Onde é que você vê isso? Não existe isso. Deus está comigo, eu não vou sentir dor. Deus está comigo, tudo, sabe, as portas vão se abrir tudinha, eu não vou sofrer, nada vai acontecer de errado, tudo vai, sabe assim, vai o anjo na frente, varrendo o caminho para mim poder estar andando na frente. Não existe isso nas escrituras, em canto nenhum você encontra esse tipo de coisa. Certeza. Em canto nenhum.
Por quê? Porque a nossa caminhada com Deus é uma caminhada árdua. E o grande diferencial, na realidade, não é a ausência de sofrimento, a ausência de problema, não, de maneira alguma. Jesus nunca prometeu esse tipo de coisa para ninguém. Ele diz, no mundo vocês terão aflições. Ele deixou muito claro, o Evangelho de Jesus é muito claro. Na verdade, é como nós nos portamos em meio a essas tribulações, né? O interessante, olha, esse é o diferencial. o que nos aguarda em Deus é algo chamado eternidade. A proposta de Jesus para nós é de vida abundante, vida eterna, vida abundante. Na realidade, nós estamos aqui vivendo, nós acabamos de dizer, apenas um momento. Estamos vivendo um momento. O que importa para Deus não é você ter mais dinheiro ou nem um tostão. O que importa para Deus não é você desfrutar de uma perfeita saúde ou estar em uma situação, sabe, de doença, de incapacidade física. Ou acometido exatamente de qualquer coisa, lá, sei lá, alguma deficiência física, alguma coisa desse tipo. Nada disso importa, né? Nada disso importa diante de Deus. Para nós importa muito isso. Sim, importa muito isso para nós. Mas diante de Deus isso não importa. Não importa se você nasceu numa família, sabe, uma família rica, ou se você nasceu numa família de pobre de mavé. Não importa se você teve o seu paizinho, a sua mãezinha durante toda a sua vida, ou não importa se você foi um adotado, ou se você foi, sabe assim, você perdeu os seus pais tão novo e viveu uma situação, sabe, tão complicada. Não importa isso aí. Aí você diz, não, eu não quero isso, não importa isso aí, não importa isso aí. O que importa na realidade é o que você está fazendo com tudo isso. É o que você está fazendo com a riqueza, ou o que você está fazendo sem a riqueza. O que você está fazendo com a saúde, ou o que você está fazendo com a deficiência na sua saúde. O que importa, na realidade, diante de Deus, é porque diante de Deus o que importa é o coração do homem. O que importa é o coração do homem. O cara, ele pode ser rico e ser um cara humilde. Como o cara, ele pode ser pobre e ser uma pessoa totalmente arrogante, totalmente avarento. Tem gente que é pobre e avarento. Pobre e avarento. Como é que pode que a pessoa, como é que a pessoa é pobre e avarento se ele não tem nada? Mas o seu coração, ele vive, sabe, a busca exatamente daquilo que ele não tem. Exatamente. Acaba perdendo foco e focando no que é perecível. E evidentemente uma pessoa que é rica, ele tem mais facilidade de demonstrar sua avareza. Essa é outra história totalmente diferente. É outro posto. Mas o coração, independente exatamente da pessoa ser pobre, ser rico, dele ter isso ou ter aquilo outro, ele é atingido tanto com a avareza, ele é atingido com orgulho, ele é atingido com a ambição, ele é atingido com a vaidade, ele é atingido exatamente com tudo isso. Tudo isso atinge todas as pessoas, não importa. Só que, muitas vezes, as condições, né, as circunstâncias e as situações da vida facilitam exatamente você demonstrar exatamente uma coisa ou outra coisa. Então, existem muitas pessoas em que hoje elas têm uma grande dificuldade, muitas vezes, de buscar a Deus exatamente por causa das suas experiências com outras pessoas. E elas confundem muitas vezes a experiência religiosa com uma vivência com Jesus. Na verdade, Jesus, ele quer morar em nosso coração, em nossa vida. Jesus, ele quer fazer parte da nossa vida. Jesus, ele quer caminhar conosco todos os dias da nossa vida. O homem que encontra-se longe de Jesus, ele vive no pecado. Distante de Deus, ele vive no pecado. Porque um dos maiores pecados que você pode cometer é exatamente rejeitar o Filho de Deus. Esse é o pior de tudo. É quando você vira as costas para Deus. É quando você diz, eu não quero Deus. Eu não preciso de Deus. Porque na realidade todos nós somos pobres, miseráveis pecadores. O homem, ele nasce em pecado. Todos os pecados, diz a Bíblia, e destituídos, afastados, distantes estão da glória de Deus. E Deus, com o seu grande e maravilhoso amor, enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, exatamente pelos nossos
pelos nossos pecados. Quando nós olhamos para Deus, nós encontramos valor para a nossa vida, porque Deus nos ama. Somos o fruto, somos o alvo do amor de Deus. Quando o homem está distante de Deus, ele não tem valor algum. É como o irmão acabou de falar, é uma folha seca jogada no chão que vai para onde o vento levar. E o seu destino é o inferno, o seu destino é o fogo. É isso que a palavra nos diz. Mas aquele que se volta para Deus, o seu destino é exatamente os braços do Pai, ser amado pelo Pai, aguardado por Deus no céu. Glória. Essa é a esperança que nós temos da parte de Deus. Sem contar que o homem sem Deus, né, o que lhe consome o coração é exatamente um medo da morte. Você vê hoje nos nossos dias, nesse tempo de pandemia, né, o quanto o medo da morte tem causado nas pessoas. Verdadeiro pânico. Um verdadeiro pânico na sociedade, porque parece que as pessoas não estavam pensando muito sobre o assunto. E agora que elas estão vendo a morte mais de perto, assim, a possibilidade, porque foi algo novo e de imediato, assim, não tinha muita, né, então fazer ser rico como ser pobre, né, não tinha uma solução, não tinha, sabe, uma luz no fim do túnel, sabe, não tinha algo assim, sabe, e quantas pessoas com alto poder aquisitivo, né, com tudo à sua volta, com todos os recursos à sua volta e nada adiantou. Nada adiantou diante da pandemia. Nada adiantou, tentou, tinha toda a tecnologia, tinha todo o conhecimento, tinha todos os equipamentos, tinha tudo, mas não foi o suficiente. Então o pânico da morte, a pessoa começava a falar, mas fulano de tal, mas fulano de tal, mas fulano de tal, as pessoas começaram a entrar em desespero. Porque essa, na realidade, é o destino daqueles em que andam distante de Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos exatamente certeza. Né? Há uma esperança, há uma confiança, há uma certeza. Porque o perdão de Deus sobre os nossos pecados, o pecado sempre gera morte. E nós receber o perdão de Deus e confiar exatamente que não existe mais aquele peso do pecado sobre nós. Mas o que resta em nós é exatamente o alívio. O que resta em nós é a esperança em que nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus, nós venceremos, nós estaremos para sempre com o Senhor. E somos cuidados por um Pai amoroso, em que cuida de cada um dos seus filhos. É verdade. O que eu tenho a dizer a você nessa noite é que não existe nada melhor do que desfrutar do amor de Deus. Não existe nada melhor do que caminhar com Deus, não existe nada melhor de estar com Deus, porque tudo aquilo que nós precisamos está em Deus. Deus é tudo em que nós necessitamos. Se nós o buscarmos, nós o encontramos. Ele garante na sua palavra. Amém. Se buscarmos de todo o nosso coração, de buscarmos de todo o nosso coração, Ele se deixa achar, Ele se revela. Ele revela coisas grandes e ocultas que nós nem sabemos. Deus ele quer fazer maravilhas na minha vida, na sua vida. Agora precisa apenas nós abrirmos nosso coração para Ele e deixar que Ele reine em nossos corações e nossa vida. Amém. Deus tem um futuro para cada um de nós. Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Esses dias eu estava pensando, eu estava orando, pedindo a Deus em que Deus não escutasse as bobagens em que eu muitas vezes orei ou que eu oro, pedindo a Ele. E Deus não responda a minha oração, e nem conceda os pedidos em que eu faço. Que Ele faça segundo a sua vontade. Amém. Que Ele realize a sua vontade. Porque muitas vezes nós não sabemos o que pedimos. Mas não estou falando isso, não é sabe, assim, um acharque, não estou falando isso, mas porque é a realidade mesmo. Isso é uma verdade mesmo, não é assim, sabe, assim, sei lá, um jogo de palavras. Não, é a verdade mesmo. Precisamos confiar em Deus, porque Deus ele tem o melhor para nós. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Está no controle.
né? A gente sonha, a gente imagina muita coisa, mas o nosso sonho é tão pequeno diante da grandeza de Deus. O que Deus tem para nós é muito melhor. É muito melhor. Precisamos descansar nos braços do Pai. Precisamos descansar em Deus. Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? Amém. Desde já quero agradecer, né, todas as pessoas que estiveram conosco nessa noite. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Derrame toda sorte de bênção sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Que Deus em Cristo te abençoe. E desde já agradeço, né, todos os irmãos da Igreja Batista, a pessoa do pastor Elmo e os irmãos das congregações, Coab, Logradouro, lá do Queto, Parada Mil, todos os irmãos ali da Edmilson Corrêa, que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Muito obrigado, você que esteve conosco até agora. Sei que é muito difícil, né, uma pessoa ficar, né, assim, acompanhando, principalmente na internet. Né? Tiveram o quê? 7 pessoas aí acompanhando ao vivo, né? Então é muita gente, é muita gente. Eu já olhei, já assisti culto de igreja maior aí com 3 pessoas, com 4 pessoas. Eu fiquei olhando sempre como é que pode, né? Igreja grande dessa aí e ter pouca gente assim assistindo, porque eu sei que é muito difícil na internet essa questão de você ficar acompanhando, porque recebe uma mensagem do WhatsApp, recebe não sei de quê, aí então recebe uma ligação, aí a dispensação é muito grande. Né? Por isso que é importante você estar na igreja, né? Porque esse negócio de culto pela internet aí, né? É importante. Nós estamos aqui transmitindo porque desejo de chegar a todas as pessoas, mas não tem nada melhor do que estar reunido na casa do Senhor, né? Com os nossos irmãos, né? Assim, sentindo o calor, ouvindo, né? Vendo o irmão. Então isso é ímpar, né? Isso não tem preço. Não tem preço, é essencial estarmos juntos louvando ao Senhor. Estamos nesse meio de pandemia e tal, e a internet também é uma ferramenta em que nós chegamos a outros lugares, a outras pessoas, né? E Deus usa, a maneira do Espírito Santo de Deus agir fora daquilo que nós compreendemos. E cremos exatamente que Deus pode alcançar, né, muitas pessoas aqui agora, né, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei. Né? Então, a maneira em que Deus agir, eu não sei. Temos apenas que disponibilizar. Mas, nada disso, se você tem condição de estar na casa de Deus, esteja na casa de Deus, louvando a Deus, né, servindo a Deus, né, assim, juntamente com os irmãos. Vamos orar ao Senhor nesse momento, encerrando e mais uma vez agradeço assim a todos. Querido Pai, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade de estarmos aqui louvando o Teu nome e meditando a Tua palavra. Abençoa cada lar, abençoa cada vida. Pai querido, esse coração, ó Deus, em que está distante de Ti, ó Deus, que possa reconciliar, Pai, esse momento contigo. Voltar-se para Ti, fazer compromissos contigo, porque não existe nada melhor do que estar contigo, ó Deus. Vem com o Teu Espírito Santo conceder a Tua salvação, da restauração, no nome de Jesus. Amém. Então, que você possa ter uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Né? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe maravilhosamente. Agradecer a presença do Rosier, né? Do Diácono Rosier nessa noite conosco. Prazer. Né? Amém.